Cada um traz em si o seu inferno, ou seja, aquilo que não dá sossego. Gosto de lembrar, eu fui alfabetizado em 1960, eu nasci em 1954, e fui alfabetizado em 1960 por uma curitibana chamada professora Mercedes. Ela que me ensinou a escrever e ler. E é interessante, porque cada vez que eu passo, como me disseram que tem no saguão uma livraria com alguns dos meus livros, cada vez que eu vejo alguns dos livros que já escrevi, cada vez que eu me lembro de estar aqui agora, eu sinto Dona Mercedes comigo. Não de forma sobrenatural, não de maneira ectoplástica, em que ela está ao meu lado. Mas quando, por exemplo, eu estou escrevendo, seja à mão, seja digitando, ainda assim eu sinto, e eu vou dizer isso não como forma demagógica, porque ela é verdadeira, eu sinto a mão da Dona Mercedes na minha mão. Aquela mão suave e firme, que me ajudava a segurar o lápis, a fazer a caligrafia, a desenhar de modo correto a letra. Eu sinto a mão dela. Ela não me ensinou apenas a escrever, porque eu escritor sou, ela me ensinou a ler, e isso me permitiu que eu possa hoje trazer aqui João Cabral de Melo Neto, Machado de Assis, Chico Buarque, e outras, portanto, claro, vida minha vida, olha o que é que eu fiz. Eu não fiz sozinho, mas na parte que me cabe, eu tenho que ter um propósito, que é ganhar a vida no lugar de perdê-la. E por isso, é preciso que a gente pense, vez ou outra, sobre o nosso propósito, como estamos fazendo aqui hoje. 15 de outubro, no Brasil, é dia do professor, dia da professora, embora a maior parte das pessoas nem saiba por que é 15 de outubro. Nem na nossa área, em educação escolar, se eu perguntar, não vou perguntar aqui agora para quem é professora ou professor, mas a maior parte não sabe por que é 15 de outubro. É que 15 de outubro de 1827 foi o primeiro documento assinado sobre instrução primária no Brasil pelo imperador Pedro I. Então, nesse dia, depois, mais tarde, no governo de Getúlio Vargas, isso foi ratificado e seguiu. Foi e voltou. Embora eu costume dizer que, mesmo que a gente comemore nosso dia no dia 15 de outubro, eu acho que na educação brasileira a gente tem gente que acha que o nosso dia é mesmo 2 de novembro. Dia de finados. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. E há outros e outras que achamos que o nosso dia, 15 de outubro, não é. E também não é 2 de novembro, nosso dia é 1º de novembro, dia de todos os santos. Claro que nós não somos santas nem santos, mas dos santos e das santas, nós temos um propósito: fazer com que a vida cresça, em vez de diminuir. E esse propósito não está só em nós, na educação escolar, na docência. Muita gente faz isso sendo pai ou mãe, sendo alguém que atua no campo da panificação, do agronegócio, da área de saúde, do comércio, que é ganhar a vida fazendo com que a vida cresça, no lugar de diminuir-se. E é bom, porque no dia 15 de outubro do ano 70 antes de Cristo, nasceu no mundo romano um dos maiores escritores latinos de toda a história, que é Virgílio. Neste domingo agora é aniversário de nascimento de Virgílio, cuja obra maior, chamada Eneida, inspirou Camões. Aliás, se você se lembra do grande livro de Camões, Os Lusíadas, ele se inicia com uma frase que está na Eneida. No livro do Camões é as armas e os barões assinalados, né? E do Virgílio, não existia a ideia de barão, aparece a ideia, né, das armas e os varões assinalados no sentido de combatentes. E é interessante porque Virgílio, no capítulo 6º da Eneida, escreveu: cada pessoa leva o seu inferno dentro de si. Essa frase está lá na obra de Virgílio. Cada pessoa leva o seu inferno dentro de si. E o que é o inferno?
O inferno não é só um lugar onde você, de acordo com algumas crenças, vai passar a eternidade ardendo. Ardendo. Olha que interessante, minha mãe Emília, professora, ela faleceu ano passado com 93 anos de idade, firme nas coisas que fazia. Ela, professora, gostava demais que eu contasse para ela uma história, né, muito apreciável, que sempre ela fazia rir demais, já bastante idosa, e ela, entre outras coisas, sempre foi muito friorenta, muito friorenta. E, claro, ela era uma pessoa muito religiosa, e duas coisas aconteciam. De vez em quando, ela dizia assim: filho, estou com um frio muito grande. Falei: mãe, fica tranquila, a senhora, se bobear, vai para um lugar quentinho para sempre. E ela ria dessa história, porque é claro que não iria, como não foi, espero, né? E uma das que não foi, mas uma das coisas boas é que ela dizia: conta aquela história, filha. Não é que ela pedia para eu contar de novo, porque ela não lembrava, é que ela gostava de rir, né, da mesma coisa. Isso só serve, o que eu vou contar agora, é quase que piada interna para quem é da área de educação. Ela dizia: fala, filha. Eu falava: então, mãe. A menininha de 12 anos chegou para a avó e falou assim: vó, sabe o que eu vou ser quando eu crescer? A avó falou: não. Falou: vou ser prostituta. O quê? Eu vou ser prostituta. Ai, graças a Deus, eu entendi, professora substituta. E aí ela ria disso, né, porque isso fazia parte do humor, né, que ela carregava. Mas todas as vezes que se falava do calor eterno, da chama que não cessa, do deserto sem fim, porque o que é o deserto senão o calor sem fim, o insuportável, a ausência de oásis, a ausência de refrigério. Pois bem, lá na Eneida, Virgílio escreve: cada um traz em si o seu inferno, ou seja, aquilo que não dá sossego. E eu gosto de lembrar a ideia de inferno a partir de um estupendo também leitor de Virgílio. Não que eu seja como estupendo, leitor sou, mas um estupendo leitor de Virgílio foi um homem nascido em Florença, que você conhece, ou de leitura, ou de noção. No século XIII nasce em Florença Dante Alighieri. Dante Alighieri escreveu uma obra em 3 partes, um poema, cujo título original é Comédia. Insisto, não porque você vai rir quando lê, mas porque termina bem. Por isso chamado de comédia. Mais tarde, um dos tradutores diretos de Dante Alighieri, em seu contemporâneo quase, bem mais jovem, vai chamar o livro de Divina Comédia. Tamanha a importância que ela tem. Pois bem, qual é a história da Divina Comédia? Acho que você se lembra. Dante Alighieri vivia em Florença, isso é história real. Era apaixonado por uma mulher chamada Beatriz. Só que Beatriz era casada. E ele não tinha como fazer com que Beatriz se inclinasse por ele. E quando ele vai tomando coragem para buscar Beatriz, mesmo que ela casada fosse, para ver se ela, pelo menos, dava a ele um pouco de atenção e amor, Beatriz morre. E por isso, qual seria a alternativa? Nenhuma. Mas agora vem a capacidade humana maravilhosa. Enquanto há vida, há esperança. E por isso, mesmo que ele, Dante, não pudesse encontrar Beatriz fisicamente ou na realidade, ele podia encontrá-la na imaginação. E é por isso que nós fazemos ciência, arte, filosofia, religião. A filosofia, a ciência, a arte, a religião são modos de trazer a vida para que ela não seja infernal.